Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, é um prazer, uma alegria poder voltar aqui novamente à ilustre presença de vocês para nos comunicarmos através da palavra de Deus. Eu gravando, transmitindo e vocês ouvindo aí da parte de vocês, amém? E eu queria trazer mais uma mensagem, como você vê na tela aí, a verdade implícita da comunhão. A gente vai ler um texto que está em Êxodo 12, nos versículos, apesar de ter 11 a 14, nós vamos partir do 8 ao 14, amém? E será assim uma grande alegria para nós, neste momento tão sublime, porque toda vez que se vai estudar, ou simplesmente ler a palavra de Deus, é um momento ímpar em nossas vidas, amém? Porque é uma forma de nós buscarmos a Deus, especialmente através da sua palavra, amém, meus queridos? E os textos nós vamos ler todo o contexto e depois nós vamos fazer algumas observações para a glória do Senhor Jesus e para o nosso enlevo espiritual. Amém, meus amados? Versículo 8, a partir do versículo 8, vamos ler. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Aleluia. Versículo 9. Versículo 9, aleluia. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Aleluia. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Aqui está dizendo a preparação, como deveria ser feito essa refeição. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Pois bem, o que nós estamos querendo trazer aqui para os amados? Como eu falei bem aqui no princípio, queridos, bem no princípio, glória a Deus, é a verdade implícita da comunhão. Se nós olharmos detidamente na palavra de Deus, nessa palavra em especial, nessa ocasião, nós vamos ver que existe uma verdade implícita em que o Senhor, um princípio em que nós devemos observar. Aquele princípio que Deus estava instituindo naquela ocasião, nós vivemos ele hoje.
Embora nós não conheçamos de fato assim claramente, mas nós vivemos esse princípio hoje. E eu gostaria de trazer para os irmãos que o que nós vivemos hoje é exatamente, em alguns momentos, são as dores com que este relacionamento, essa comunhão nos traz, nos impõe, porque há uma necessidade de que nós mantenhamos a comunhão em detrimento de qualquer fato, de qualquer ação que possa haver sobre nossa vida. E aqui nesse texto eu gostaria de mostrar para os irmãos, aclarar, porque eu sei que os irmãos leem a palavra de Deus e sabem que existe um princípio implícito de comunhão aqui nesse texto. Veja bem, o que o texto diz? O texto diz lá no Êxodo, aqui é o princípio do Êxodo. Êxodo é o dia em que o Senhor tirou todo o povo de Israel da terra do Egito. Ali, naquela noite, o Senhor estava preparando o momento para a saída. Por quê? Porque as tratativas já tinham sido feitas antes, quando o Senhor mandava Moisés falar com Faraó para que ele deixasse o seu povo ir. Contudo, Deus endureceu o coração de Faraó porque Deus queria se manifestar poderosamente sobre os deuses do Egito e mostrar que só existe um Deus de fato sobre todo o universo e sobre todas as eternidades. Amém? E naquele momento o Senhor estava culminando aquele momento em que ele seria glorificado através de Faraó, por meio de Faraó, no povo do Egito. E Deus preparou, mandou que eles preparassem um carneiro sem defeito, sem mancha, para que eles pudessem se alimentar dele. E ali Deus estava implantando o princípio da Páscoa. Amém? E Deus pediu que eles separassem esse carneiro. E naquela noite Deus mandou avisar de como eles fariam aquela refeição. Eles iriam preparar a refeição assada no fogo, não cozida e nem crua. E também que eles teriam que comer até amanhã, até o momento da saída, todo o carneiro, todo o cordeiro. E o que sobrasse, logicamente, que os ossos iriam ficar, as vísceras iriam sobrar, o couro, os pés iriam sobrar. Diz só, e o que restar dele, queimem no fogo, não deixem sobrar nada. Até o pelo, eu acredito que foi queimado também. Amém? Por quê? Porque ali era um sacrifício, era um holocausto em que toda a vítima teria que ser consumida totalmente. E naquela ocasião era um cordeiro, já simbolizando o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor disse, não deixem sobrar nada, o que restar dele, queimem no fogo. E tem também, meus queridos, o modo como eles deveriam comer essa refeição. Olha que coisa. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, Esta é a Páscoa. Páscoa significa passagem, ou seja, o Senhor passaria sobre a terra do Egito como mortandade sobre seus primogênitos. E aquele momento, aquele evento seria lembrado pelas gerações de gerações, assim como nós, não como nós celebramos hoje, mas nós celebramos de um modo diferente, porque naquela época ele tinha apenas como é que se diz assim, uma esperança, e hoje nós temos a substância que é Jesus Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor disse que eles comessem já preparado, porque mandaria a saída deles do Egito. E quando, veja bem, por que apressadamente? Porque quando viesse aquele evento da mortandade do filho dos egípcios, eles iriam se revoltar contra os judeus.
E é por isso que eles deveriam estar prontos, porque quando viesse a pressão, ele disse, não se preocupe, nós estamos de saída. E Deus tocou no coração deles para que eles dessem tudo para que o povo pudesse não sair, aleluia, Deus, não sair com as mãos abanando. Escutem, o povo de Deus havia ficado no Egito por 430 anos, trabalhando escravizado. Você acha que Deus iria permitir que seu povo saísse do meio daquela gente pobre? Mas nunca na vida, nunca. E Deus usou de modo que eles mesmo pegavam as coisas dele, ouro, prata, roupa, e davam tudo para que aquele povo saísse do meio dele, com medo de haver uma praga maior. E então aquele povo foi. Agora, o que eu quero trazer para os amados é a comunhão do Cordeiro com o povo de Deus. Quando Deus disse, comam todo o Cordeiro, alimentem-se. Deus estava dizendo assim, alimentem-se porque a jornada é pesada, porque a jornada é grande e vocês vão precisar de força. Meus amados, entenda uma coisa. Quando o Senhor mandou eles se alimentar, ele disse, o Cordeiro vai estar dentro de vocês. Essa carne que vocês comeram é o que vai sustentar vocês na caminhada, na jornada. Olha o nível de intimidade que Deus era impingindo sobre o seu povo. O Cordeiro estava dentro dele, alimentando o físico. Embora a simbologia, a tipificação, a tipologia era de Jesus Cristo, mas naquela época aquele povo saiu bem alimentado, bem forte com aquele alimento. Era um povo que vivia comendo cebola, pepinos e outras verduras, sem ter a oportunidade de comer um churrasco maravilhoso. E naquela noite eles prepararam tudo que eles podiam, comeram bem, alimentaram-se bem na caminhada. Ali o Cordeiro fazia parte do corpo dele. E eles estavam fortes para sair. E eles saíram pela caminhada, querido. Então, a intimidade, a comunhão que Deus impingiu, porque eles andaram todo o deserto sob a égide daquele carneiro, aquele cordeiro que eles comeram no dia da sua saída do Egito. Não fisicamente, porque o que era físico logo iria se deteriorar e eles iriam sentir fome, mas a parte espiritual era o que sustentava eles. Era o meio, era o relacionamento que Deus tinha para com ele, para o sustentar, mesmo diante das rebeldias. Deus olhava para aquele cordeiro que tinha sido morto, sacrificado, para alimentar aquele povo, e ele não via aquele cordeiro, ele via o sacrifício do filho dele. E como ele disse que ele vela pela sua palavra, ele sustentou aquele povo mesmo diante de suas rebeldias. Deus suportou aquele povo, amém? Agora, querido, o que isso traz para nós hoje, amém? A Bíblia diz aqui em Gálatas 5:30 que nós somos membros do seu corpo, aleluia? Membros do seu corpo. Se nós somos membros, nós somos parte de um todo. E se nós somos parte de um todo, nós nos alimentamos pelos nutrientes que vêm para o corpo, esse membro se alimenta. Amém? Glória a Deus. E aí, o que a gente pode entender? Que o corpo de Jesus hoje é alimentado por ele. É alimentado por ele, e por esse alimento ser difundido no meio do seu corpo, nós somos sustentados. E ainda por cima, porque nós estamos na jornada para o caminho da terra prometida. Glória a Deus, nós estamos sendo alimentados e conduzidos para a terra prometida. A esperança está naquilo que o Cordeiro fez na cruz por nós, quando ele se entregou. Lá em 1 Coríntios 11, 23 a 26, você vai ver que Jesus, o apóstolo Paulo, fala do momento em que Jesus
e entregou o seu corpo. Querido, escute. Quando Jesus, na ceia, por ocasião da ceia, ele pegou aquele pão, ele rasgou o pão ao meio e dividiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Naquele momento, querido, aqueles discípulos, aqueles homens, aqueles mártires, estavam se alimentando do corpo do Cordeiro. Aquele Cordeiro que havia sido morto lá no princípio do Êxodo, naquele momento estava transfigurado naquele pão, mas ali estava tipificado o corpo de Jesus Cristo, que estava sendo entregue, que estava sendo dilacerado, que estava sendo rasgado por nós, por eles e por nós. Aqui foi o princípio em que o Senhor entregou o seu corpo e consumou da cruz, quando ele disse: está consumado, quando o seu corpo tinha passado por todo o sofrimento, tinha sido perfurado, tinha sido surrado, cuspido, batido, empurrado, chutado. E ele na cruz teve força para dizer: está consumado. Naquele momento, querido, todo o poder das trevas foi aplacado. Todo o poder das trevas estava debaixo dos seus pés. Todo o poder das trevas, querido, que exercia o poder sobre a humanidade, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e colocou sobre si. Ele estava sob um manto de maldade, sobre um manto de rebeldia, sobre um manto de pecado. E Deus, naquele momento, a Bíblia diz que Deus se afastou de Jesus em razão dos nossos pecados que estavam sobre Jesus. E Jesus suportou e ainda levantou a voz e orou por nós e por eles, dizendo: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Aleluia. Olha que coisa, querido. Uma coisa é você perdoar uma pessoa que você, mesmo sabendo que tem algo contra você, você tem contra ela, mas vocês têm um relacionamento, têm uma aproximação, têm um desejo de estarem perto. Outra vez é você acabar de ser surrado, pregado numa cruz, amarrado, cuspido, furado, e ainda pedir perdão. Ali é que se explicita o grande amor de Deus. Jesus, ele tinha que passar por aquilo, ele tinha que cair na terra e morrer para que desse muitos filhos para Deus, e ele cumpriu, queridos, ele cumpriu tudo fielmente, ele cumpriu toda a justiça que a lei exigia e muito mais, porque se Jesus quisesse, ele não precisaria a cruz para nos salvar, mas ele queria completar a obra que ele foi determinada, com a salvação, com a cura, com a restauração, com tudo aquilo que ainda poderia nos causar muitos danos. Jesus levou sobre si. E naquele momento, querido, ele estava alimentando a sua igreja. Naquele momento ele estava se intimidando com a igreja. Ele estava preparando a igreja para a caminhada para a terra prometida. E aqui está o cerne da questão, querido. A intimidade, a comunhão que o Cordeiro traz sobre nós. Aleluia. Que o Cordeiro, a comunhão pela qual o Cordeiro nos conduz nessa caminhada tão árdua, tão difícil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu porque o mundo impingiu uma responsabilidade muito grande sobre ele. Aliás, requereu uma responsabilidade muito grande sobre ele, mas ele cumpriu. E ele nos libertou das artimanhas de Satanás, do poder do pecado, da escravidão do pecado. Ele nos libertou, querido, e ele nos alimenta. É ele que nos alimenta o seu corpo, como eu disse lá em Gálatas 5:30, nós somos membro do seu corpo, membro que recebe os nutrientes que todo o corpo recebe. Escute,
Você não é corpo, você é membro do corpo e você recebe os nutrientes que todo o corpo recebe. E esses nutrientes chamam-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Pois é, queridos. Essa é a nossa questão. Essa é a verdade implícita da comunhão que nós temos que entender. Naquela época era um cordeiro natural. Mas aquele cordeiro tipificava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apesar daquele cordeiro ter sido consumido e logo ter se deteriorado no estômago das pessoas, mas ficou a luz de Deus sobre aquele povo que olhava para aquele cordeiro, não via um cordeiro natural, mas via o seu filho sendo sacrificado pela sua igreja. E nós hoje somos alimentados por esse Jesus, por esse Cristo que habita em mim e em você. É Ele que nos dá força para romper as batalhas, para vencer, irmão, as dificuldades. Em nome de Jesus, querido, não baixa guarda. Não baixe a guarda que em você habita o poder do Cordeiro de Deus. Em você habita a graça de Jesus. Em você habita o que há de melhor para nossas vidas e para a nossa eternidade, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, querido? Fiquem todos na paz e busquem tirar o melhor dessa mensagem para a sua vida, para o seu coração, para o seu ministério, para a sua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, querido. Nós vamos encerrar e agradecido por este momento e agradecido por Deus nos permitir trazer essa mensagem. Amém? Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe a todos vós, em nome de Jesus. Amém.